Isso que é realmente a alegria que nós temos no nosso lar. Ruth capítulo 1, versículo 1, nós vamos ler até o 17. Amém? Misericórdia. Vamos lá? Diz assim: na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e os 2 filhos Malom e Quilom. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma se chamava Ofra, outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilom. E Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Assim, ela, com suas 2 noras, partiu do lugar onde tinham morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda a cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então, deu-lhes beijo de despedida, mas elas começaram a chorar alto e disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. E disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo. Poderia eu ainda ter filhos que viessem ser seus maridos? Voltem, minhas filhas. Estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite, depois dessa luz, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. E elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Ofra deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou: veja, sua cunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. E Ruth, porém, respondeu: não instas comigo para que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores eu irei, onde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Aonde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Amém? Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, e que o Senhor encontre coração aberto, coração disposto, coração, ó Deus, temente ao Senhor, para que essa palavra entre e faça diferença, em nome do Senhor Jesus. Ministra ao nosso coração. Oramos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, o tema da minha mensagem nesta noite é transição. E nós vamos trabalhar em cima deste livro de Ruth. Lemos alguns capítulos, mas nós vamos trabalhar em alguns mais, falando sobre esse assunto, né? E a nossa vida, na verdade, ela não é uma vida, não é linear. Ela não é aquela vida flat, né? Não é linear. Cada pessoa passa por diversas estações, provações, ciclos, tempestades, mudanças relevantes que levam sempre a uma grande transição, que levam sempre a uma grande mudança. A vida é uma série mesmo dessas transições,
desde a formação acadêmica, né? Aliás, se a gente pegar desde criança, como veio a Maria Clara aqui, e aí de 3 anos já vai mudar, no 6 já vai mudar, no 9, pelo menos de 3 em 3 anos passa por essas transições. Então, desde a formação acadêmica até o início de um novo emprego, de começar um emprego, né? A mudança de uma cidade para uma nova cidade, até mesmo o nascimento de um filho, da aposentadoria, né, como eu comecei, não agora, mas há alguns anos, até a superação aí de desafios inesperados que acontecem no meio da caminhada. Isso tudo faz parte dessa transição. E embora essas mudanças elas sejam inevitáveis, é a forma como lidamos com essas transições, elas podem implicar, né, ou impactar significativamente no nosso bem-estar, seja emocional, espiritual, mental, tudo isso vai ter uma implicância muito grande. E eu estou falando aqui, possivelmente você já deve estar pensando nessas transições da sua vida até agora, ou até mesmo que você está passando. Então, o nosso objetivo é explorar nesse texto, né, através da vida da Ruth e Noemi, as estratégias de Deus, que nos ajudarão também a enfrentar as transições, essas fases de transições, com confiança, com fé, com resiliência, transformando, né, esses momentos tão difíceis, cada desafio desse, em uma oportunidade de crescimento e confiança mesmo nessa provisão de Deus. Eu creio nisso, a despeito de todas as transições, Deus está conosco e Deus está também nos abençoando. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir, né, essa palavra, transição. O que é na prática? O que é na prática as transições da vida? Então, essa transição são mudanças ou transformações significativas que ocorrem ao longo das nossas vidas, marcando o início e o fim de algum capítulo, de um ciclo. São essas transições. Essas transições podem ser planejadas ou não, mas planejada pode ser como uma formatura mesmo, né? Algo que você planejou e aí chega esse momento da formatura, o início, né, de um novo emprego, um casamento, a aposentadoria, como eu já tinha mencionado acima, né? Mas também pode ser o inesperado. Também pode ser o inesperado como uma coisa repentina, uma perca repentina de um ente querido, algo que mexe com a gente também, né? Um diagnóstico de saúde de um médico e um diagnóstico não tão bom, um diagnóstico ruim, uma traição conjugal, uma demissão do trabalho, um filho que se revela que foi para as drogas e tudo mais. E isso também gera uma transição, desafios grandes para nós. Cada transição ela traz consigo esses desafios, mas também traz oportunidades. Também traz as oportunidades. Durante esses períodos, frequentemente, né, as pessoas elas vivenciam um turbilhão de emoções, como eu falei, de entusiasmo, né, pelos novos começos, pelas coisas novas, mas também de uma apreensão pelo desconhecido, que muitas das vezes também é pelo desconhecido, né? As frustrações, às vezes tristeza daquilo que ficou para trás, das perdas, né? Dor, ansiedade, porque fica imaginando agora o que vai vir pela frente. Essas fases de mudança, elas podem ser empolgantes, boas, mas também podem ser assustadoras e drásticas também, nos levando a viver uma mistura aí dessas emoções, né, de euforia e medo. Agora, uma coisa interessante é que esses sentimentos, eles são respostas naturais às mudanças, porque as transições, elas nos empurram para fora, né? Para fora da nossa zona de conforto. Quando Deus permite algo novo, Deus quer fazer, empurrando a gente para fora da nossa zona de conforto e nos obriga a adaptar às novas circunstâncias. Olha como o mundo, né, começou a se adaptar a partir do Covid, essa transição que teve no mundo inteiro. Então, compreender as transições da vida envolve reconhecer que elas não são apenas eventos isolados, mas são processos que desenvolvem ao longo do tempo. E a gente não sabe exatamente o período que isso dura,
e por isso que a gente tem que estar bem firmados no Senhor. Elas exigem muitas coisas de nós, né? Primeiro que nós abandonemos as coisas antigas, as identidades antigas, quando as transições começam a acontecer, os papéis, as rotinas, e nós passamos a ter novos hábitos, né? Abraçar novos hábitos com essas transições. É como 35 anos de casado, quando eu casei, agora eu já não sou mais o Fabiano sozinho, eu sou o Fabiano da Claudinete. E eu vou me adaptando a isso, né? Cada transição, ela oferece essa oportunidade de aprender mais sobre nós mesmos e desenvolver habilidades que a gente nem pensa, nem imagina que nós temos. E mede também a nossa resiliência, né? Nós estamos passando aqui na Igreja Evangélica Vida por um momento de transição, e bem significativo, e bem relevante. Se a gente pensar, pelo menos 3 eu acho que eu identifico. Primeiro é a mudança de endereço. Saímos daquele templo antigo, viemos para cá. É um desafio enorme, uma transição que a gente está ainda transicionando. E a gente fala das nossos desafios, do som, que já até melhorou bastante, do ambiente, da construção de um prédio, das salas de escola bíblica, que a gente está todo apertado e que a gente quer crescer e avançar e não consegue. Estamos num processo de transição nessa mudança de endereço. O prédio que está lá, que nós estamos orando, aliás, coloca na sua pauta de oração, nós temos que vender esse prédio, porque é como se a gente pegasse aquele recurso que está lá e trouxéssemos um prédio para cá, para a gente ter o nosso edifício de educação religiosa. Por isso nós contamos por demais com a sua fidelidade, né? Nos dízimos, nas ofertas, como foi falado aqui, é muito importante. Nós nunca passamos, Igreja Evangélica Vida, por um momento tão difícil financeiramente. Vocês devem lembrar que no último até encontro que nós tivemos da família, do 1º de maio, a igreja custeou parte, e foi muito fácil a gente encher aquele lugar. E hoje não está tão fácil, porque nós não podemos custear. Eu lembro que tinha até um carrinho de picolé que passeava por lá, aquele carrinho de picolé foi um sucesso. Então essa é uma transição que nós estamos passando, é um grande desafio, mas também é um grande aprendizado, nós estamos aprendendo juntos aqui com esse aprendizado. Outra transição que nós estamos vivendo é a transição na nossa célula, com a metodologia do DNA, e nós já estamos há 3 ou 4 anos já. 4 anos já, ainda estamos no processo de transição, e ainda estamos aprendendo, ainda estamos nos adaptando a esse processo, né? Por isso que a gente vê aqui as células de adolescentes, os adolescentes cresceram naturalmente, né? E agora já não são mais os adolescentes, eles precisam multiplicar, e geram uma célula de jovens. Isso anteriormente não acontecia, com a transição isso passa a acontecer. Hoje nós temos os supervisores, a figura dos coordenadores funcionando muito bem, então sempre é um aprendizado, sempre é um desafio enorme, porque as coisas novas nós temos muita resistência, mas sempre é um aprendizado. A outra transição que nós estamos passando aqui na Igreja Evangélica Vida, o pastor Walter já falou disso em um culto, mas a idade vai chegando. A idade vai chegando, e chegou o momento de uma transição na liderança da igreja, chegou o momento na transição da presidência da igreja, então nós estamos num plano de transição, que esse plano vai durar aí pelo menos uns 6 meses, ou se Deus falar algo diferente conosco, aliás, glória a Deus, 6 meses, vou até tomar uma água, Deus é bom. Então essa transição que a gente planejou para 6 anos, e esses 2 primeiros anos, eu estou na presidência. Os outros 2, próximos 2, pastor Félix, os outros próximos, pastor Tiago. Agora, queridos, vou falar algo aqui para vocês. Você substituir alguém do time, que não é tão relevante, que não é um craque, é fácil, mas você substituir o craque do time, aquele que faz gol de cabeça, de bicicleta, bate o córner e faz gol olímpico. Jesus, só a graça, ora por nós, queridos. Ora por nós, que não é fácil, mas faz parte da transição e do crescimento, de se adaptar a essas mudanças, faz parte. Então nós estamos, né, pelo menos nessas 3 transições aqui na Igreja Evangélica Vida, que você está passando por ela, que você está passando lá na sua cela, que você está passando aqui, quando a gente fala de oferta para pintar, para fazer isso, nós estamos dentro dessa transição, né? Agora, vamos avaliar essa família do texto que nós lemos, né, no livro de Ruth.
a família de Noemi, em função das decisões que eles tomaram e que gerou essas transições, né? E como que Deus age na história, independente até das nossas decisões, sejam elas boas ou ruins, certas ou não, e eu não quero fazer juiz aqui, não quero julgar, mas Deus age na história para corrigir as rotas. Esse Deus é o nosso Deus misericordioso, que ainda que nós falhamos, Ele ainda é amoroso para falar, meu filho, volta aqui, vamos corrigir, e Ele traz de volta o seu plano original para a nossa vida, para a nossa casa e para a nossa família. Então vamos ver com ela, olhando para a vida de Noemi, quais foram as transições que a gente possa identificar, transições significativas mesmo, que o texto relata, que a gente pode identificar na vida, na família dela. Primeiro, o casamento. Logo no primeiro versículo nós lemos, ela estava casada, né? E o nome de Noemi era agradável, amorosa, feliz. Então ela era uma mulher feliz por estar casada com um marido chamado Elimeleque, que quer dizer o nome dele, Deus é rei. E eles eram casados e tinham 2 filhos. Então era uma família maravilhosa, era uma família, estava morando em Belém. Belém nós tivemos lá, né, um lugar muito agradável, e Belém significa a casa do pão. Então eles estavam bem localizados, no meio do povo de Deus, tudo certo, tudo maravilhoso. Mas de repente veio a fome. Diante da fome e da seca, mais uma transição. Decidiram mudar de cidade. Então a família saiu de Belém e foram para Moabe. Saiu da casa do pão, a despeito de ter uma crise ali por algum momento, e foram para Moabe, que não tem nada a ver com casa de pão. Aliás, era um povo bem pagão, que não tinha nada a ver com Deus, era um desafio enorme, foi uma decisão, transição, pesada, muito difícil. Bom, mudaram, foram para Moabe, outro momento difícil, morreu o marido, morreu Elimeleque, e aí ficou só ela e os 2 filhos. Muito difícil, ainda que tinha os 2 filhos, mas os filhos, outro momento de transição, os filhos casaram. E casaram com mulheres daquele povo, as moabitas, mulheres estrangeiras, que não era comum no meio do povo de Deus, mas casaram, e uma se chamava Ruth, a outra Ofra, como a gente leu no texto. Bom, depois de casado, diz a Bíblia aqui também, que passado mais ou menos 10 anos, os filhos morreram. Olha só. Parece aquela história do... Como é que é o nome daquele que... Esqueci o nome dele, que vai falando, quebrou isso, quebrou aquilo, esqueci, depois eu lembro. Mas os filhos morreram. Aí ficaram 3 viúvas. Imagina você, 3 viúvas naquele tempo que a mulher já não tinha muito valor, e viúva ainda, agora pronto, a casa caiu. Bom, 3 viúvas, aí tomaram mais uma decisão, a Noemi falou, vou voltar, porque ouviu dizer que a chuva voltou em Belém. Então decidiram voltar e retornaram, só que uma não foi, uma das noras, né? Só Ruth que voltou com ela, que foi esse texto que nós lemos, que Ruth foi bem incisiva, né? Seu Deus será o meu Deus, seu povo é o meu povo, e eu só vou te largar com a morte, não tem jeito não te deixo não. E aí as 2 voltaram, e quando chega em Belém, ela chega tão abatida, porque ela fala assim, meu nome nem é Ruth, nem é Noemi, meu nome é Mara, de tão amargurada que eu estou de tantas transições, e eu não sei mais o que fazer da minha vida. Bom, e aí ele começa um recomeço na cidade de Belém. E eu quero, com vocês, tirar 3 lições que aprendemos com essas transições na vida de Noemi e de Ruth. A primeira delas é... Temos que confiar na soberania do Senhor. A despeito da transição que você está passando, temos que confiar na soberania do Senhor. Os versículos 1, o versículo 1 ele diz assim, que a gente acabou de ler, nos dias que julgavam o juiz, houve fome, e um homem de Belém, de Judá, saiu para habitar na terra de Moabe com a sua mulher e os seus 2 filhos. Depois morreu o marido, e o versículo 5 também fala que morreu ambos os filhos. Então ficou só. E neste momento tão difícil, é o momento de confiar na soberania de Deus. Nesses momentos difíceis, nessas ocorrências que a gente não tem explicação, as perguntas que vêm ao nosso coração, à nossa mente é, por que Deus? Por que comigo? Por que só comigo? Por que só acontece aqui em casa? Por que, Senhor? Possivelmente esses eram os questionamentos
de Noemi, né, com relação a todos esses acontecimentos. É porque nós mudamos, não era para ter mudado. Então a gente começa a querer achar justificativa para algo que já está acontecendo, mas neste momento nós temos que buscar a soberania do Senhor e confiar na soberania do Senhor. Agora, para crer na soberania de Deus, nós temos que conhecer este Deus. Para a gente ficar, no mínimo, é lógico que com uma situação dessa tão crítica, drástica, é difícil a gente manter emocionalmente, é difícil a gente não se abalar, lógico, é muito difícil, mas se a gente conhece a soberania do Senhor, pelo menos um alívio a gente tem, pelo menos um respaldo a gente tem, pelo menos um chão para pisar a gente tem. Agora, conhecer Deus é mais do que percepção, ou simplesmente assumir que Deus é aquele Deus criador. É só esse Deus que criou todas as coisas. Nós temos que aprofundar para conhecê-lo mais. Conhecer Deus é mais do que obter informações a seu respeito. É mais do que saber que Ele é o Criador, que Ele é poderoso, que Ele é o Criador dos céus e da terra. É mais do que isso. É mais do que isso. Conhecer a Deus é mais do que religião. É mais do que ser religioso. Então, conhecer a Deus é relacionar-se com Ele, é ter experiência com Ele. É mais do que uma experiência religiosa, é mais do que, todos os domingos eu estou aqui, toda quarta-feira eu estou na minha célula, eu estou na escola bíblica dominical, é mais do que isso. Você precisa conhecer Deus de fato e de verdade, como o Jó falava, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu provei, agora sim eu sei, eu provei do teu amor. Então conhecer a Deus, ele é mais profundo, conhecer a Deus é ser tocado por Ele. É experimentar esse toque do Espírito Santo, é saber, o Espírito Santo está me tocando aqui, o Espírito Santo está me mandando lá para frente, é hora de aceitar a Jesus, é hora de abrir o meu coração, é hora de não olhar para os lados, mas olhar só para Deus, porque Ele está tocando o meu coração. Aí você vai se aprofundar em conhecer ao Senhor, relacionar-se com Ele, de maneira que aquilo que Ele significa, transforme completamente o seu ser, e isso significa conversão. Quando Deus toca o nosso coração, quando o Espírito Santo enche a nossa vida, nós mudamos completamente. Se a gente estava andando assim, a conversão diz que muda completamente. Agora você está andando na direção dos céus. Então isso é conhecer ao Senhor, e quando nós conhecemos, diante das transições que nós temos na nossa vida, nós vamos suportar, nós vamos aguentar, nós vamos crer. Deus tem planos maiores, Deus tem planos maiores, Deus vai reverter essa tragédia em bênção, Deus vai reverter esse quadro numa grande vitória para a minha vida, e a gente vai crer, e Deus vai fazer, porque Ele tem planos. Elimeleque, ele saiu de Belém, da casa do pão, pela fome, foi para Moabe, se alimentou o corpo, mas perdeu a sua alma. Alimentou o corpo, mas perdeu a sua vida. Alimentou o corpo, mas perdeu a família. A Bíblia diz, Marcos 8,36, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta ganhar o mundo inteiro, mas perder o essencial, que é a salvação? Por isso que você tem que conhecer ao Senhor, e hoje é o momento oportuno para isso. Então a primeira lição que nós aprendemos com essa transição, que nós temos que confiar nessa soberania, confiar nesse Deus soberano, mas nós temos que conhecê-lo maior, de forma mais profunda. Segundo lugar, lições que nós aprendemos com essa transição de Noemi e Ruth: conte com a providência divina. Conte com a providência divina, conte com a intervenção divina. Vamos ler aí o capítulo 2, esse a gente não leu, mas os versículos de 1 a 3 do capítulo 2, pode até manter a sua Bíblia aberta. Capítulo 2, ele diz assim: Noemi tinha um parente chamado Boaz, que era um homem rico, muito importante. Ele era da família de Elimeleque, o marido de Noemi. Um dia Ruth disse a Noemi: olha como que os planos de Deus, olha como as providências de Deus, elas não falham. Um dia Ruth disse a Noemi: deixa que eu vá até as plantações, catar espigas que ficam caídas no chão, porque eles não tinham nada, queridos, não tinha nada que comer.
Então, a ideia aqui, deixa eu ir catar essas espigas, porque pelo menos alguma coisa a gente vai ter para comer. Mas não era coisa simples, porque uma mulher, no meio de um monte de homem, poderia ser amolestada e tantas coisas mais poderiam acontecer. Por isso que ela pediu a permissão da sogra. Aí ela diz, talvez algum trabalhador me deixe ir atrás dele, catando as espigas que forem caindo. E como não tinha saída, a sogra disse, então, vá, minha filha, respondeu Noemi. Então, Ruth foi ao campo e andava atrás dos trabalhadores, catando as espigas que caíram. E, na minha versão aqui, está por acaso. Eu estou lendo aqui a NVI. Está por acaso aí também? E por acaso, isso mesmo. E por acaso, ela entrou na plantação que era de Boaz, um parente de Elimeleque. Por acaso. E por acaso ela entrou nessa plantação. E por acaso ela entrou na fazenda de Boaz. E eu não vou ler os restantes não, mas vai estar exatamente como assim. E por acaso o Boaz estava lá naquele exato momento. E por acaso o Boaz deu uma olhada para aquela mulher. Por acaso o coração dele deu uma balançada. Por acaso ele estava encalhado. Aqui eu que estou conjecturando. Por acaso, ele já estava naquela, Senhor, o que vier a minha mão não lançarei fora. Tem alguém assim? Não, né? Vamos orar por você. Tem gente levantando a mão aí. Por acaso, aquela moça encheu os olhos dele. Por acaso, eles vieram a se casar. Por acaso, Ruth deu à luz a Obed, o avô de Davi. Por acaso, tudo foi restaurado na vida de Noemi. Você acha que tem por acaso na vida do servo de Deus? Tem os por acasos do Senhor, mas o por acaso do Senhor é outra coisa, é outro significado. O por acaso de Deus é para corrigir a rota. Por acaso, eu fui parar lá em João Neiva, 35 anos atrás. Deus é bom. Por acaso, eu fui comprar um colchão numa loja de móveis. Por acaso, tinha uma menina linda lá. E por acaso eu falei, escolha o melhor colchão, porque você não sabe o futuro. Que cantada mais feia, né? Mas deu certo. E por acaso, 35 anos de casados e servindo ao Senhor. Por acaso, muitas bênçãos a gente tem colhido. E as transições que nós estamos passando, sempre tem um por acaso de Deus. Sempre tem uma intervenção de Deus. Sempre tem uma providência de Deus. Se a gente olhar, queridos, na verdade, nada acontece por acaso, mas é a vontade de Deus, tudo é providência divina. Olha José do Egito, lembra? Por acaso os irmãos jogaram naquele poço e por acaso uma comitiva ismaelita estava passando. Para onde que foi? Egito. Providência de Deus. Ainda que pareça que a coisa possa ser ruim, que você imagina assim, é uma das piores, mas Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. Deus está cuidando de tudo. E por mais que a gente pense que aquilo pode ser alguma coisa boa, Deus tem o melhor para nós. Sempre Deus tem o melhor. Olha o próprio exemplo de Raabe. Olha o próprio exemplo de Raabe, que acolheu aqueles espias. E também, ela, por acaso, foi ser a mãe de Boaz. O Boaz aqui do texto, que casou com Ruth, era filha de Acabe, ou de Raabe. Olha os acasos de Deus, olha as providências de Deus. E por acaso ela é mencionada como parte da genealogia de Jesus lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, no versículo 5.
tendo se casado com Salmo, a quem teve Boaz, marido de Ruth, bisavô de Davi. Está na genealogia do próprio Senhor Jesus. Olha que acaso maravilhoso. Eu creio que nesta noite Deus tem um acaso surpreendente para a sua vida, para a sua família, e este é o momento de você tomar uma decisão, porque por acaso você veio aqui essa noite, por acaso você está aqui, por acaso o Espírito Santo te trouxe. Então tem algo novo de Deus para você. Se Ele te trouxe aqui, é porque Ele tem um propósito novo que vai te surpreender ainda este ano. Ainda este ano. Qual a decisão que você tem que tomar hoje? Qual é a decisão que pode mudar a sua história, a sua vida? Qual é a transição que você está passando? Deus tem uma providência para isso na sua vida. Deus tem uma providência. E eu quero fechar com mais um ponto dessas lições que aprendemos com as transições, na vida de Noemi e Ruth. Nós temos um resgatador perfeito. Terceira lição, nós temos um resgatador perfeito. Vamos lá, Ruth 2, versículo 20. Ele diz assim no versículo 20, e acrescentou, aquele homem é o nosso parente, é um dos nossos resgatadores. Eu estava falando de Boaz. Noemi falando para Ruth a respeito de Boaz. E no capítulo 4, versículo 13, ele diz assim, assim tomou Boaz a Ruth e passou a ser a sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então, o que era um resgatador? Porque ela usa essa palavra, ele é um dos nossos resgatadores. O que é um resgatador? É um parente chegado, e cuja responsabilidade era o seguinte, preservar o nome e a linhagem familiar do irmão falecido, e prover sustento para a viúva. Esse era o resgatador. Morreu, como eles morreram, não teve filhos, e aí precisa de alguém resgatar para continuar essa linhagem. Isso é uma lei que está lá em Levítico, no capítulo 25, 48. E tinha que cumprir, para cumprir essa lei, livrerato, ele tinha que, isto é, suscitar os filhos, para dar continuidade ao nome da família, aos parentes que viessem a morrer, casando com a viúva, e era necessário obedecer ao grau de parentesco, a ordem de parentesco, irmão, tio, primo, e assim ia seguindo. Então, o Boaz, ele era esse resgatador. Aliás, se a gente ler o capítulo 3, a gente vai ver que tinha um antes que obedecia esta ordem aqui, irmão, tio, primo, tinha um que era antes de Boaz. Mas ele rejeitou, e ele não quis. E eu vou falar um pouquinho dele até mais adiante, porque o resgatador também ele tinha que ser qualificado. Não dependente só deste grau parentesco, mas ele tinha que ser qualificado. Então, qual era a qualificação? Estar qualificado como parente legítimo, próximo, isso ele atendia. Estar qualificado como um resgatador capaz de resgatar os débitos e a pobreza do morto endividado. Aí já começa a apertar, porque você pode resgatar a propriedade, mas as dívidas também, a viúva, tudo, você vai ter que estar qualificado para resgatar e pagar isso, pagar essas dívidas. Está disposto a defender, proteger e ser o mediador dessa viúva. E está disposto a ficar noivo e ser o provedor daqueles que os resgatou. Então, essa era a qualificação. Aí, sabendo disso, Noemi, uma mulher, a despeito de todas as lutas aqui, uma mulher sábia, ela chama Ruth para conversar. Aí nós vamos para o capítulo 3. Então ela diz o seguinte, capítulo 3, versículo 1, ela fala assim, certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse, falando com Ruth, minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Ela já estava com o olho já aberto. Boaz, o senhor das servas com quem você esteve, é o nosso parente próximo, que é um qualificado para ser um resgatador. E esta noite,
ele estará limpando a cevada na eira. Lava-se, toma um banho daqueles, mas aquele banho, minha filha, toma um banho, coloca o seu melhor perfume. Aí, meninas, vai aprendendo, hein? Coloca o seu melhor perfume, vista a sua melhor roupa. Você pode imaginar como que estava Ruth nessa noite? Muito bela. Então coloque a sua melhor roupa e desça para a eira, mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. A bebida que era o vinho, até que ele esteja mais solto, mais à vontade. E quando ele for dormir, observa bem, não perca isso, observa bem o lugar onde que ele vai se deitar. Então você vai lá, descubra os pés dele e deita-se. E ele lhe dirá o que fazer. Que conselho? Esta mulher já estava visualizando uma família. Esta mulher, que conselho? Era muito difícil dar errado. O clima já estava propenso. O ambiente já estava, Deus já estava criando um ambiente. Tudo já estava sendo preparado. Então o conselho foi maravilhoso. Porque o conselho não era para ela se vestir de forma sensual. O conselho não era para ela se vestir numa roupa que ia chamar a atenção pelo corpo, mas era vestir de uma forma elegante. Vestir de forma elegante. Vestir de forma atraente, isso é muito diferente. Aliás, eu busquei um conceito disso. Agora, você já reparou que quando uma pessoa exala elegância, ela se torna assim, extremamente bela? Então eu busquei aqui para saber o conceito, né, de elegância, o que seria, para tentar imaginar como que Ruth chegou até Boaz, o resgatador. Para tentar conciliar isso de como que você veio à igreja hoje para encontrar com o nosso noivo, que é o Senhor Jesus. Então o conceito que eu vi, a elegância é como vestimos nossas roupas, e como esse corpo que carrega as roupas se comporta. É sobre como falamos, como andamos, como agimos em público. É toda uma atitude que Ruth já tinha demonstrado para Boaz há alguns momentos antes a gente ler os capítulos. Então a elegância é o oposto da vulgaridade. Você estar bem vestida, você pode estar bem vestida, mas se não tiver respeito, bons modos, e viver emburrada, murmurada, eu vou colocar não no feminino, porque serve para ambos, murmurando por aí, a última coisa que você vai transmitir é elegância. É uma atitude que mantém um pouco de nós sempre por descobrir, mantém um pouco de mistério. O que define a verdadeira elegância são as qualidades, os valores da pessoa, como respeito, autorrespeito, respeito pelos outros, compaixão, humildade, bondade, cuidar de si mesmo e das outras pessoas ao seu redor. Então, essa é uma pessoa elegante. Esse é o conceito de uma pessoa elegante, e não quer dizer a respeito da roupa, do exterior, mas tem muito mais a ver com o interior. Para a gente produzir essa elegância que exala esta boa apresentação. Então, eu quero te dar duas notícias excelentes aqui nessa noite. A primeira dela é que você veio hoje muito elegante. Olha para a pessoa do seu lado, fala, você está muito elegante. E a segunda dela, da maravilhosa notícia, é que o resgatador está aqui nessa noite.
O resgatador está aqui nesta noite e ele está vendo a sua elegância. Redaramanaias. E o conselho de Noemi é para nós nessa noite. Esse conselho que Noemi deu a Ruth também é para nós. Você está elegante, já colocou a sua melhor roupa, e você veio aqui à igreja, e você está perfumado. A pessoa do lado pode dizer se é verdade, amém? Amém. E você já está perfumado, o seu coração já está cheio de expectativa. Imagina a Ruth chegando até Boaz naquela noite com o coração cheio de expectativa, porque vai encontrar com um resgatador. Então seu coração já está cheio de expectativa, você veio com o objetivo de estar com foco total nesta missão, que é olhar para Jesus, que no caso de Ruth foi lá e descobriu os pés de Jesus, mas nessa noite você veio com o foco de prostrar aos pés do Senhor Jesus, que é o seu resgatador. Esse é o objetivo, e agora chegou o momento. E agora chegou esse maravilhoso momento de se prostrar. Quando Ruth chegou, ela deitou aos pés de Boaz, descobriu os pés, e aí certa hora da noite ele acordou e ele olhou e se assustou. E quando ele se assustou, e ele, quem é? E ela falou, eu sou a Ruth, e você é o meu resgatador. Lança sobre mim o seu manto. E ele na hora não pensou duas vezes, é agora. E ele já acordou, aliás, ele nem dormiu aquela noite, aquele restante de noite, e ele já acordou determinado de resgatar aquela mulher, de resgatar aquela família, e ele foi até o portão, a entrada da cidade, que era onde que aconteciam os julgamentos, e ali ele esperou pelo parente mais próximo. Quando esse parente mais próximo chegou, ele falou, olha, tem aí a Noemi, a Ruth, e você é o parente mais próximo, você pode resgatar a propriedade de Elimeleque, você quer? Ele, eu quero, mas se você resgatar, você vai ter que resgatar a viúva, casar com ela também e pagar as dívidas dela. Não, então eu não quero. Aí na hora ele tirou a sandália dos pés, porque essa era a maneira daquela época de firmar o negócio, tirou a sandália e deu para ele, então eu sou o resgatador desta família. Eles são meus agora. Eles são meus. Boaz foi um tipo de resgatador, tipificando Jesus, que nos resgatou na cruz do Calvário, e que pagou um preço, apontando para Jesus, o nosso resgatador perfeito. Eu quero orar por você, vamos ficar de pé? Glória a Deus. Jesus é o nosso resgatador perfeito. Feche os seus olhos. Eu vou chamar o pessoal do louvor que possa me ajudar aqui agora. Todos os requisitos do resgatador, eles foram cumpridos por Jesus. É o nosso irmão mais velho. Ele é o nosso irmão mais velho. Cristo tornou-se membro da raça humana como um qualificado parente. É o nosso irmão mais velho. É o seu irmão. Ele proporcionou plena redenção pelo pagamento de toda a dívida. Ele pagou tudo, toda a dívida humana ele pagou, e a provisão para dar felicidade plena, total, para você, para a sua casa, para a sua família. Ele pagou todo o preço, ele tornou-se o idôneo defensor e mediador entre eu e você, entre eu e Deus, entre você e Deus. Ele é um mediador entre você e Deus. Ele é o único mediador, não tem outro mediador. Ele é o tipo do noivo celestial que está tomando a sua noiva, a gentia, a quem ele calorosamente dá acolhida e assento, que sou eu e você. E este é o nosso Jesus, este é o nosso resgatador, e eu queria orar com você sobre isso. Enquanto o louvor já vai tocar um cântico, eu queria despertar você que gostaria de orar, em primeiro lugar, pelos porquês
pelos acasos que Deus tem para a sua vida e sua família. Eu não sei qual é a transição que você está passando e está enfrentando, mas Deus tem uma providência, um acaso celestial para a sua vida. Se você está passando por uma grande luta, este é o momento, porque o seu resgatador está aqui. Saia do seu lugar enquanto nós estivermos louvando e não perca tempo, vem aqui, porque neste ano Deus tem um acaso especial para prover na sua casa, na sua família. Então venha, enquanto o louvor começa a cantar. Araias, toriandaraias. Tudo que importa é que o resgatador Jesus está me aqui. ama. O noivo está aqui. Qual é o acaso que você está clamando a Deus agora neste momento? Senhor, faça isso, faça aquilo. O resgatador está aqui. O segundo apelo que eu quero fazer é para você que está aqui nesta noite. Eu quero dizer que transição também significa conversão. Se render aos pés do Senhor Jesus, se derramar aos pés dele, vir aqui se dobrar diante dele. Deus quer fazer uma grande obra na sua casa. Deus quer mudar a sua história, como mudou a história de Noemi. Então não é hora de vergonha, não é hora de pensar, nós vamos para aquele campo colher espigas, nós vamos nos expor àquilo ali. Agora é hora de você se dobrar e se prostrar diante do resgatador que está aqui. Há uma providência do céu para a sua vida. Há uma providência do céu para a sua família. Há um acaso de Deus para acontecer. Abre o seu coração. Tudo que importa é que Jesus me ama. Tudo que importa é que Ele se entregou por mim. Um sacrifício de amor que eu nunca poderei retribuir. É tão incomparável. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Araias. Como eu sou, estava perdido, Ele me encontrou. Ele me amou. Ele me amou. Perdoou os meus pecados, apagou todo o meu passado. Ele me amou. Ele me amou de tal maneira, de tal maneira. Oh, aleluia. Jesus me ama, Jesus me ama de tal maneira, de tal maneira. Oh, aleluia. Jesus me ama, tudo que importa é que Jesus me ama. Aleluia. O Espírito Santo fala no meu coração que Ele está querendo salvar vidas aqui, resgatar vidas do inferno e trazer para a maravilhosa luz do Senhor. Então não saia daqui. Se você está distante, desviado, se você tomou uma decisão como o marido de Noemi, Elimeleque, e a decisão não foi correta, este é o momento de retomar, de refazer a rota, e Deus está te chamando. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Sai do seu lugar. Aquele que quer confessar a Jesus. Jesus é o nosso parente chegado, o nosso resgatador. Glória a Deus. Ele me amou. Aleluia. Ele me amou. Glória a Deus. Glória a Deus. Os meus pecados, apagou todo o meu passado. Ele me amou. Ele me amou de tal maneira, de tal maneira. Aleluia. Jesus me ama, Jesus me ama de tal maneira.
Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta bem séria e profunda. O que te impede hoje de se converter, entregar a sua vida a Jesus de forma genuína e começar uma nova história na sua vida e na sua família? O que te segura? O que te impede? O orgulho? Hoje é o acaso de Deus que está aqui. Amanhã a gente não sabe. Eu queria perguntar, alguém aqui, os que estão aqui na frente já, quem está no banco, quer fazer essa oração comigo, confessando Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador? Levante a sua mão bem alto. Eu quero orar com você com muita alegria. Eu estou vendo uma mão levantada lá atrás. Levante a sua mão bem alto. Eu quero orar com você. A Bíblia diz, no livro de Salmo, no capítulo 95, se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, como foi o povo no deserto. A voz do Senhor, ela está audível aqui nesta noite, e Ele está te chamando. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Quem levantou a mão pode vir, eu quero orar com você. Feche seus olhos. Eu quero ainda insistir nesse primeiro apelo que eu fiz. Você está passando por uma transição muito difícil, seja familiar, relacionamento, financeiro, saúde, seja qual for a dor na sua alma. Eu queria muito ministrar o seu coração nesta noite, esta graça do Senhor renovadora, restauradora, para te dar um ânimo, para te dar um fôlego, para te dar uma alegria. Então sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Vamos orar? Mesmo que você não teve coragem de vir aqui na frente assumindo a Jesus, eu quero te dar essa oportunidade para você fazer aí no banco. Ore comigo assim: Senhor Jesus. Aliás, todos vamos repetir juntos. Repete comigo: Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor, por acaso, me trouxe aqui nesta noite. Muito obrigado, porque o Senhor, com todo o plano e projeto a respeito da minha vida, com todo o amor que excede todo entendimento, foi aquela cruz do Calvário. Eu que deveria estar lá, eu que deveria morrer lá, mas por amor a mim, o Senhor derramou aquele sangue, e o Senhor venceu a morte. Eu reconheço que não sou merecedor, mas a tua graça me alcançou, mas o teu amor me quebrantou, e hoje eu não tenho nenhum lugar para me ir, senão prostrar-me aos teus pés. Eu reconheço que sou pecador e que careço da tua misericórdia, do teu perdão, do teu amor, todos os dias, porque tu és o único Deus soberano e providenciador de todas as coisas. Eu entrego a minha vida, a minha casa e a minha família nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Te louvamos, Senhor, nesta noite, porque há festa no céu por um pecador que se arrepende. Meu Deus, Pai, que esta palavra ache guarida, um coração quebrantado, e que nesta semana, Espírito Santo de Deus,
o Senhor incomode cada coração, o Senhor acorde pessoas à noite, o Senhor se manifesta através de sonhos, mas inquieta, Senhor, o coração, ó Deus, das pessoas, a começar no meu, para ter um compromisso e uma responsabilidade de conhecer o Senhor com mais profundidade, com mais intimidade e gozar de todos os benefícios do céu, aqui nessa terra, daquilo que o Senhor tem para nós. Nós abençoamos a vida de cada um que veio aqui na frente, e eu creio que há um acaso do céu, uma providência do céu, alguém que o Senhor vai mandar por acaso para falar do amor de Jesus para o filho de alguém aqui, alguém que vai por acaso, ó Deus, falar, você está contratado, alguém que por acaso vai falar, Deus tem uma palavra de conforto para o seu coração. Alguém, Senhor, visita cada família em nome do Senhor Jesus. Por acaso, Senhor, algo vai acontecer que vai ser surpreendente, e nós vamos identificar que não foi uma coincidência, mas foi uma cristocidência na vida de cada um. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Se você crer, dá um aplauso bem grande, um glória a Deus. Abrace a pessoa que está do seu lado, diga: o acaso de Deus chegou na sua vida, em nome do Senhor Jesus.